بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos para mais História dos Mensageiros, história dos nossos antepassados, os irmãos da internet que estão assistindo também. Sejam bem-vindos para mais uma história, continuação da história de Sayyidina Ibrahim. E hoje a gente vai bater um pouco na tecla de quando o Sayyidina Ibrahim, relembrar, de quando ele voltou do sacrifício do filho. Foi aí que nós paramos a semana passada, mais ou menos, E lá também chegou na casa dele e recebeu, logo depois assim de um tempinho, recebeu a notícia de ter o outro filho, Aí prova, como a gente falou da semana passada, da outra vez, que o primogênico, que ia ser, que foi o primeiro, que ia ser sacrificado, quem era? O Ismael, não era o Isaac, como todo mundo pensa. E automaticamente, em recompensa pelo que o Sayyidina Ibrahim atendeu sem condição, rapidinho foi e atendeu ao pedido de Allah subhanahu wa ta'ala de querer sacrificar o filho, Deus recompensou ele com outro filho, que é o Isaac. Mas aí já é mais tarde um pouco, porque ele já estava nessa época com 120 anos. Acho que nós também já falamos isso na semana passada, 120 anos, e a Sara, mas dessa vez da esposa dele, da Sara. E a Sara tinha 90 e poucos anos. Quando os anjos chegaram e entraram e falaram, ele estava indo para a cidade de Lut. Ele estava indo lá para aplicar o castigo, que todo mundo sabe o que aconteceu, e isso a gente vai, inshallah, ao terminar a história de Sayyidina Ibrahim, a gente vai para a história do Sayyidina Lut, Ele estava indo no caminho e passaram pelo Sayyidina Ibrahim, era 3 anjos. O que eles falaram para ele? Nós estamos indo assim para uma cidade assim assado. O Sayyidina Ibrahim ficou assustado deles, porque eles eram jovens, em formato humano assim, que não parecia que eles eram viajantes, Não tinha transporte, não tinha roupa suja de viajante no deserto, e geralmente tinha. Eles não tinham nenhum sinal, e ao mesmo tempo, cidade pequena, todo mundo se conhece, ninguém conhecia eles por lá. Então, eram estranhos, Aí foi no versículo, inclusive cita que o Sayyidina Ibrahim ficou assustado deles. Mas mesmo assim, como ele era generoso, como a gente soube do correr da história, super generoso, ele rapidinho correu e sacrificou um bezerro, para servi-los. Quer dizer, 3 pessoas, não era necessário tanto exagero, mas era tão generoso e tão bondoso, Foi, e nem falou nada, já trouxe assado, já pronto para eles comer. Eles falaram, a gente não come. Por quê? Eles fizeram até uma brincadeira com ele. Lógico que eles não comiam comida humana, assim, eles não comem. Aí eles falaram para ele assim, a gente só come, não come nada de assim, dado, a gente só come com preço. A gente gosta de pagar cada qual com o seu preço. Ele falou, então comam com preço, com pagamento. Eles falaram para ele, qual o pagamento, qual o preço? Ele falou, o preço, ao iniciar a comida fala Bismillah, e ao terminar a comida fala Alhamdulillah. Olha só, até nisso, sentar para comer, generoso, para receber as pessoas, até nisso ele era generoso de ensinar também, divulgar, ensinar as pessoas como se comportar. Até naquela época, Vejam bem o que é a generosidade, o que é a pessoa, qual o seu comportamento em casa, quando você recebe as pessoas bem, seja o que for, recebe as pessoas bem com, sabe, aquele amor, aquele gosto. Às vezes você tem que servir alguma coisa, queira ou não queira, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você seja pão duro, Você tem que servir alguma coisa. Então, mas já que vai servir, sirva com carinho, com coração, Já que isso daí você vai colocar, faça isso com gosto para você ganhar recompensa. Allah subhanahu wa ta'ala está ali pronto para te dar recompensa. Faça isso, Não faz, e ao mesmo tempo ensina a sua família, seus filhos, Ensina eles a serem generosos desse jeito também. Não de mostrar, às vezes muitos têm costume péssimo, sabe, de estar comendo alguma coisa, entrar uma pessoa, fala para os filhos assim, rápido, qual é a comida? Tira, assim, por quê? Por quê? Seja generoso, a pessoa entra, geralmente as pessoas entram e não comem. Acaba você ganhando um ponto negativo à toa, de graça. Olha só,
Sayyidina Ibrahim como era. Para 3 pessoas, um bezerro. E olha o preço que ele cobrou eles, né? Quem que pode pagar esse preço? Qualquer um, né? Ensina ainda as pessoas, volta para casa, come bem, vive bem, ainda volta para casa e aprende alguma coisa. Nem que fosse o mínimo, mas aprende alguma coisa. Aí, logo em seguida, eles falaram para ele: nós somos malaikatu rabbuk, quer dizer, somos anjos de Allah subhanahu wa ta'ala, não comemos, né? Não precisamos dessa comida, distribuir para os pobres, tudo. E não comeram, aí eles falaram, né, quer dizer, a gente está indo para aquele povo, para o povo de Ló, mas passamos aqui para te dar as boas. Quando eles falaram para ir para a cidade do Ló, para aplicar o castigo de Deus, a esposa dele, ela estava de pé já servindo os visitantes, ela ficou feliz, ela deu risada. Mas quando ele falou, viemos para te dar boas novas, né, que você vai ter filho, ela fez assim, e bateu no rosto, assim, eu? Ter filho? 90 anos. Que corpo é esse que vai aguentar ter filho? Esse meu, quer dizer, ela falou, meu velho, como se falasse meu velho, 120 anos, que jeito que vai ter filho? Né? Eles falaram para ela, e você acha que tem alguma coisa difícil para Allah, o Criador de todos? Tem alguma coisa de dificuldade? Não tem. Acabou. Decidido, Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer, algo fala, seja e é. Né? Então, vocês vão ter um filho. E ao mesmo tempo, para deixar ela mais feliz ainda, o que ele falou para ela? Olha só, a maior felicidade hoje de pai, talvez a gente ainda, talvez daqui ninguém tem neto, né? Mas quando tiver neto, o filho, quer dizer, o neto, ele tem um carinho especial mais do que o filho. Mais do que o filho. Os nossos pais falam sempre isso. Né? Os pais falam isso, que são o mais valioso do que o filho do filho, né? Esse é um ditado árabe. E para deixar ela bem feliz e bem satisfeita, eles falaram, deram as boas para ela, que você terá filho e ainda vai ver o filho dele também. Ainda vai ver o filho dele nascer, que é o Yaqub, né? E realmente ela viu, né? Sayyidina Ibrahim acho que não viu não, mas ela viu sim. Enfim, né? E foram embora, e ela ficou preocupada, mas já, subhanallah, já ficou grávida, já para ter o filho. Como falamos, a história do Lut, alayhi salam, a gente vai, inshallah, depois de terminar a história de Sayyidina Ibrahim, a gente vai continuar. Depois de um bom tempo e viver esse processo, demorou bastante assim desta vez para ir visitar o filho dele, Ismail, em Meca, né? O Sayyidina Ibrahim. Depois de um tempo assim, longo um pouco, ele foi lá e visitar ele. Só que desta vez ele falou, não foi sonho, né? Ele falou, ele teve uma visita antes, inclusive não é muito citada nas histórias, mas nesse último CD que a gente fez também, tá lá, tem um hadith que fala sobre essa história, mais ou menos explicado, que o Sayyidina Ibrahim visitou Ismail depois que a mãe dele faleceu. Visitou ele, e no primeiro casamento, olha só, o ensinamento. Ele viu a esposa dele, o filho não estava na caça, porque o povo de Meca naquela época só comia carne e tomava água, só. Não tinha outras coisas, não tinha plantação, né? Tinha assim, dos viajantes, essas coisas, mas se vocês lembram da história, ali o povo de Meca ainda estava se estruturando, né? Ainda não tinha comércio, não tinha essas coisas, ainda estava no início. Então eles comiam só carne, quer dizer, caçava dos carneiros, às vezes que eles têm, né? Aí ela falou para ele, cadê o seu marido? Ela falou, ele foi pegar um sustento para nós, alguma coisa. Aí ele falou para ela, e como é que está a vida para vocês? Ela falou, duro, muito duro. Sabe, daquelas pessoas que acham, ao reclamar, né, para os outros, né, acha que está desabafando, está falando. Muita gente hoje, principalmente aqui, né, no Brasil, todo mundo fala assim, sabe, não deve falar, se você está bem no comércio, não deve falar para todo mundo que você está bem, né? Esconde isso.
Se falar, está ruim, ninguém fala alhamdulillah, né? Mesmo que tiver ruim, né? Fala alhamdulillah, está dando para sobreviver. Mesmo que tiver bem, quer esconder, também fala alhamdulillah. Qual o problema? Fala alhamdulillah. Estamos vivendo, estamos tranquilos, alhamdulillah, né? Mas ninguém fala, todo mundo esconde, todo mundo acha que se falar vai começar, como a gente falou da outra vez, Allah subhanahu wa ta'ala, você pede para ele dia e noite e ele fala, pede cada vez mais do que você quiser, pede, ele gosta, ele fica feliz. Mas o ser humano, você pede uma vez, legal, já de cara virada, né? Na segunda vez já encheu. Na terceira vez, acostumou demais, se manda, chega, né? Se você pedir, agora para Allah subhanahu wa ta'ala, você pede dia e noite e ele te atende. Quanto mais você pede, ele gosta. Ele gosta. Ele fala que as portas do céu estão abertas à noite para aqueles que querem pedir dos pecados do dia, sabe? Durante o dia também está aberto para aqueles que querem pedir de que passou a noite, essas coisas. Quer dizer, direto está aberto as portas da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é igual ao ser humano, né? Então, essas pessoas que têm o comércio, que têm as coisas, né? Tem medo de falar, está bem, está tudo tranquilo, para as pessoas não começarem a pedir para ele. Quer dizer, essa esposa do Sayyidina Ismail, ela falou, está ruim, está muito ruim, sabe? Reclamando. Está todo mundo vivendo igual, não tem nada de mais, né? A gente está comendo as coisas com dificuldade, está tendo... Por que ela estava preocupada? Porque ela viu que ele é um tipo de... Vamos descobrir... Astaghfirullah. Ela viu o tipo de velho cola. Acho que ele vai vir para visita e vai ficar aqui. Vai encher a nossa paciência, né? Então vamos cortar o assunto do início, né? Aí ela falou assim... Aí ele falou para ela, tudo bem, quando seu marido voltar, dá essa recomendação para ele. Fala para ele... Um homem te deu a recomendação assim, salam, te deixou salam, e te falou, troca a sola da sua casa, né? Sola da sua casa. Quando o marido dela chegou, ele viu que tinha alguma coisa estranha, tá? Movimento diferente em casa. Não estava lá, mas estava um movimento diferente. Ele falou, alguém apareceu aqui na minha ausência? Ela falou, não, só um velho que passou por aqui e perguntou de você. Como é que ele é? Assim, assado, não sei o quê. Que ele deixou alguma recomendação? Ele já descobriu que é o pai. Deixou alguma recomendação? Ela falou, sim, ele falou, deixou o salam para você e falou para você trocar a soleira da sua casa. Ele falou para ela, esse velho é meu pai. E essa recomendação dele para me separar de você. Quer dizer, troca a esposa. Porque essa daí, vamos pôr em outras palavras, essa daí é miséria pura. Ela só vai trazer problemas para você. Né? Troca, né? Melhor. Troca no início da sua vida, para você construir uma vida mais legal, mais generosa, com uma pessoa diferente, mais generosa, mais legal, né? E na hora, sem ver o pai, ele falou para ela, pode ir para a casa dos seus pais, né? Ela foi para a casa dos pais dela e casou com outra do mesmo povo, do tribo que veio para Meca na época da seca, né? Ela casou com outra, e quando o pai também, para a gente falar a história rápida, quando ele foi visitar de novo, ele viu essa outra. Ele falou para ela, e seu marido? Ela falou, foi trazer um sustento, assim, tudo, um sorriso assim, bem alegre, bem, recepcionando ele bem, e atendendo, ele trouxe água para ele, tudo, né? Foi trazer um sustento para nós. O que vocês comem? Ela falou, carne. E o que vocês bebem? Água. Ele falou para ela, que Deus abençoa a sua carne e a sua água, né? Que vocês comem. E como é que está a vida para vocês? Ela falou, alhamdulillah, alhamdulillah. Estamos vivendo em bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos vivendo em paz, né? Aí ele viu, aí ele deixou o mesmo recado para o filho dele, só que desta vez ele falou, deixa recado para o seu marido, salam, e fala para ele fixar a soleira da sua casa. Fixar a soleira da sua casa. Essa pode estar aprovada, está abençoada, né? Enfim, voltando à história do Senhor, quando ele veio, depois de muitos anos, veio visitar o seu filho, Ismail, em Meca, ele falou, filho, olha só, subhanallah, o atendimento das pessoas assim, quando tem fé, quando a pessoa está ligada com Allah subhanahu wa ta'ala,
Ele falou: filho, eu fui ordenado a fazer uma coisa por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah me ordenou a fazer uma coisa. Ele falou para ele: o que ele te ordenou, né? Para ver se tem dificuldade, se ele vai participar, se vai, né, sofrer, para tomar posição. Nada disso, não é como a gente, não. Ele falou para ele: recebi ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para fazer uma coisa. Ele falou: faça o que lhe foi ordenado, pai. Na hora, faça o que lhe foi ordenado. Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou. Está pensando ainda? Ele falou: e se eu fizer, você me ajuda? Ele falou: lógico, com todo o prazer do mundo, por Allah, de Allah subhanahu wa ta'ala, só pode ser abençoado, não tem outra coisa. Aí tudo bem, ele falou: Allah subhanahu wa ta'ala me ordenou a construir uma casa para ele, casa sagrada para Allah subhanahu wa ta'ala. Aonde ele falou para ele, aonde que é, Allah subhanahu wa ta'ala indicou, né? وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, né? Ele e o filho dele, quer dizer, bawa'na, informamos aonde que é o lugar da casa, né? Para construir, aonde ele deve construir. Eles foram lá para construir, prepararam, os dois começaram, né, cavar para fazer a estrutura, e de repente, a surpresa, eles viram pedras de cor verde, assim, parece pedras valiosas, parece pedras de brilhante, muito forte, muito bonita assim, as pedras, e todas elas musawama, quer dizer, musawama, aquelas pontudas assim, sabe, que tem entre elas, como se tem lugar para encaixar outras pedras, né? A estrutura para casa. E essas pedras dizem que Allah, que é o Shit que construiu a casa, o profeta Shit que construiu a casa pela primeira vez, construiu nessas pedras, e essas pedras veio do paraíso para fazer a estrutura da casa sagrada, que a casa mais antiga que de Allah subhanahu wa ta'ala, sagrada de Allah, foi ali, né? Aí enfim, cavaram, apareceu lá, começaram a construir, né? O Rasul sallallahu alaihi wasallam citou que na época do Quraysh, a casa, porque a época que Sayyidina Ibrahim construiu, ele construiu como? Pedra sobre pedra, assim, sabe? Ele achava o encaixe dessas pedras assim para ficar segura. Não tinha, como hoje, ou como o Quraysh construiu, não tinha tin, sabe? Não tinha massa, cimento, essas coisas para colar, algo para colar as pedras uma na outra, não tinha. Só era encaixado uma pedra na outra, né? Então, foram lá, começaram a encaixar e combinar com essas coisas. Na época do Quraysh, eles viram que a casa estava caindo, eles iam refazer. Eles diz que foram cavar essas pedras para fazer a estrutura. Um dos Qurayshitas estava levantando assim com a ferramenta dele, essas pedras brilhantes, né? Diz que deu uma luz que quase ele ficou cego, ele e quem estava em volta. Aí eles falaram para ele: fecha, deixa do jeito que está, vamos construir em cima, do jeito que está, ninguém mais mexe, né? E deixaram realmente construir. Eles viram que é sagrado ali, ninguém pode mexer. Mesmo na época do Quraysh, na época da incredulidade. Eles sabiam que ali é casa sagrada, mas eles adoravam as estátuas. Aí Sayyidina Ibrahim começou a construir, né? Quando ele chegou, assim, fez uma boa parte. Quando chegou naquele Rukn al-Yamani, depois vocês vão ver, inshallah. O Rukn al-Yamani é onde está aquela pedra sagrada que a gente dá sinal quando passa por ela, né? Ele viu que algum lugar ali tem aquele lugar lá especial, tem que ter algum sinal, né, que marcasse ele. Aí falou para o Sayyidina Ismail: vai lá no deserto, procura uma pedra bonita, diferente, que lhe seja destaque, e traz aqui para mim colocar nessa parte aqui, nesse Rukn. Aí ele foi, o Sayyidina Ismail, ele falou para ele primeiro: eu estou com preguiça, tô cansado de tanto puxar pedra e tudo. E estou cansado, mas diferente dessas pedras, aonde que eu vou achar nesse deserto aqui? Não vou achar. Ele falou: levanta, chega de caçar, preguiça, levanta. Aí ele levantou, foi, rodou, não achou. Quando ele voltou, ele viu o Sayyidina Ibrahim com uma pedra, colocando lá, branca que praticamente prejudicava a vista, de tão branca que é. Ele falou: subhanallah, de onde veio essa pedra, né? Ele falou para ele: trouxe para mim aquele que não tem preguiça que nem você. Trouxe para mim o Jibril, né, do paraíso, trouxe. E essa pedra diz que de tantos pecados dos humanos, algumas histórias falam assim, de tantos pecados ela ficou preta. Não muita gente pensa que é Kaaba,
Kaaba inteira é a pedra, não é. É só aquele rukn lá que tem a pedra onde beija. As pessoas que conseguem chegar lá, beijam a pedra. Já até afundou de tanto que foi beijada, faz milhares de anos está sendo, né? Beijada da época de Sayyidina Ibrahim, não é da época de Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que afundou daquele jeito, né? Tanto é Sayyidina Umar, que já existia mais ou menos um movimento razoável, né, na época dele. Ele falou assim: Wallahi, se eu não tivesse visto o profeta de Deus, alayhi salatu wassalam, se eu não tivesse visto ele beijar você, não teria beijado você. Porque para mim é pedra, uma pedra comum. Mas como é consagrada, os profetas fizeram isso antes, então vou fazer isso. Ele beijou a pedra. Mas na verdade ele falou isso, ensinamento para a gente, para ninguém se matar para chegar lá, entendeu? Muita gente se mata, corre, empurra, faz, prejudica às vezes os outros. Isso não pode. Isso não pode. Você pode passar e dar sinal só, porque ali marca a volta. Você dá a volta, quando você chegar ali, você já sabe que completou a volta, né? Tem o sinal, tem luz verde lá que eles deixam, tudo. Não precisa se matar para chegar perto. Dá para chegar bem, não deu, não tem problema. Aí ele construiu em cima dessa pedra, né? E se tornou ritual para toda a humanidade que vai para lá, imigração, visitar aquele lugar e beijar aquela pedra. Todo mundo sabe. Tanto, como eu falei, tanto os fiéis, na época de Sayyidina Ibrahim, logo depois, na época de Sayyidina Ismail também, logo depois, e tanto os incrédulos que vieram depois. Também, mesmo assim, eles faziam aquelas voltas, faziam tudo o ritmo do Sayyidina Ismail. Tanto é que no Quraysh, muitos faziam pelados, totalmente pelados. Eles acham que tinha que fazer, eles sabiam que tinha um ritual, como a gente faz, usa aquela roupa, não pelados, mas usa aquela roupa. Eles sabiam que tinha ritual, mas eles achavam, no pensamento deles era isso. Eles faziam isso. Depois que terminou Sayyidina Ismail, Sayyidina Ibrahim, ele levantou as mãos para o céu e começou a fazer dua. Fazer dua, porque que Allah subhanahu wa ta'ala, né, primeiro Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele assim: vamos fazer de você imam, quer dizer, líder dos fiéis, né? Aí Sayyidina Ibrahim, sempre, como é de sempre generoso, né, ele falou assim: wa min dhurriyyati, wa min dhurriyyati, quer dizer, da minha descendência, não vai também ser líderes assim, imam lil-muttaqin, quem não quer, né? Ser imam lá na frente e sabe que todo mundo que está atrás de você, muttaqin, salihin, todo mundo quer. Aí Sayyidina Ibrahim falou assim: wa min dhurriyyati, quer dizer, está preocupado com seus filhos, sua descendência, né? E deles, aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: la yanalu ahdi zalimin, la yanalu ahdi, quer dizer, não terão recompensa zalimin, os injustos, né? Os que cometem injustiça, os que falham, essas pessoas, não, esses não, só aqueles fiéis merecem essa posição, ser líder dos fiéis. Aí ele fez segundo dua. O que ele falou? Warzuqhum min as-samarat, né? Quer dizer, lhe dá para eles sustento das frutas, das melhores frutas, das coisas do mundo gostosas, né? Ele fez essa súplica para os que vão morar lá, né? Min as-salihin, quer dizer, min al-mu'minin, quer dizer, daqueles fiéis. Ele fez. Ele falou: não, nesse caso, para os fiéis, para os não fiéis, né? Sustento é para todo mundo, até para os incrédulos. Allah subhanahu wa ta'ala dá sustento, não impede de ninguém. Até para os bichos que a gente vê, eles têm sustento. Então ninguém morre de fome, ninguém. Todo mundo, Allah subhanahu wa ta'ala mandou o seu sustento, né? Então ele achou que também ia cometer uma falha se falar também a minha descendência, né? Ele falou dos fiéis deles. Ele falou: não é dos fiéis, todo mundo, sustento para todo mundo. Agora, fé e assim, religião e cultura, informação sobre a religião, essas coisas, só para quem merece, só para quem parte em direção a Allah subhanahu wa ta'ala. Depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele mais uma ordem. Ele falou para ele: sobe nas montanhas e faça o adhan. Chamamento, né? Faça o chamamento para rezar. Ele falou: estou no meio do deserto, tem ninguém vai me escutar, né? Até onde a minha voz vai atingir para mim, né? Para mim fazer o chamamento. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: você faça a sua parte e deixa o resto que a gente faz, né? Faça o azan, faça o que lhe foi ordenado. E o azan a gente faz chegar em todos
realmente onde Allah subhanahu wa ta'ala fez chegar. Isso daí mais uma prova, mais um exemplo de como a gente deve buscar os motivos, como a gente falou em outras vezes. Como a gente deve buscar os motivos de buscar sustento, os motivos de buscar saúde, os motivos para tudo, sabe? Não é encostar os braços e falar Allah subhanahu wa ta'ala manda tudo. Tem que ter fé, tem que buscar em Allah subhanahu wa ta'ala tudo, mas tem que buscar os motivos. Os motivos são os principais. Allah abençoa, Allah que sustenta, Allah que cura tudo, mas só que você tem que buscar os motivos. Existem motivos para isso. Para tudo existe motivo, né? E aí que fez para o Sayyidina Ibrahim, né? Falou para ele, vai lá e faça o motivo. Agora, como chegar para as pessoas, isso é outro assunto. Isso não é da sua alçada. Tá bom. Foi lá e fez o chamamento, né? Chamamento assim, tipo, não é que nem a gente faz, ele fez um tipo de chamamento para eles virem peregrinar, para eles virem visitar aqueles lugares, e realmente vieram, e estão vindo, e vão vir até o dia do juízo final. Não estão vindo peregrinos direto para Meca, não estão indo direto do mundo inteiro, isso daí o que é? Isso daí é o chamamento do Sayyidina Ibrahim, que chamou, todo mundo escutou, e ainda por cima, Allah subhanahu wa ta'ala implantou dentro de cada um de nós o amor de visitar a Meca, né? Todo mundo tem assim o sonho, qualquer muçulmano que você fala com ele, ele tem um sonho de visitar a Meca, de visitar o lugar sagrado, né? Então, não só fez chegar a chamada, ao contrário, ainda fez as pessoas amar isso, né? Teve uma passagem que eu acabei passando ela, quando o Sayyidina Ibrahim estava fazendo essa pedra, colocando essa pedra, ele colocou, inclusive, quando ficou alta, ele não tinha engenharia, não tinha práticas. Quando ficou um pouco alta, ele não conseguia subir muito. Aí o que aconteceu? Ele pediu para o Sayyidina Ismail trazer uma pedra maior, bem grande, assim, para subir em cima dela. Ele subia para colocar e afastava as pedras e subia para olhar o nível, né? Está nivelado, tanto é que ficou torta, né? Ficou torta a construção, porque não era profissional, né? Nessa pedra que ele pesava para subir, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fez ela um tempo ficar mole, né? Para marcar os pés dela, marcou os pés dele nela. E o que aconteceu? Quer dizer, ficou aquela marca. E foi ordenado que todo mundo rezasse atrás de quê? De Maqam Sayyidina Ibrahim. Esse Maqam Sayyidina Ibrahim, as pedras onde ele pisou, né? Só que depois, na época do Sayyidina Umar ordenou que afastasse, porque era colada na Kaaba. Afastasse porque as pessoas que queriam ver os pés de Sayyidina Ibrahim se machucavam, né? Forçava a barra um em cima do outro. Então ele afastou para todo mundo onde ela está agora, mas está na mesma direção, né? Todo mundo, tanto é que todo mundo, quando termina as 7 voltas de Meca, ele tem que rezar atrás desse maqam 2 genuflexões. E isso ainda mais uma prova, um exemplo que tudo que o Sayyidina Ibrahim fazia, e inclusive isso a gente tinha que fazer no Hajj. Todas as regras do Hajj eram da época do Sayyidina Ibrahim. Depois que foi tudo isso realizado, o chamamento da reza, o chamamento de peregrinação que o Sayyidina Ibrahim fez, tudo isso, né, praticamente se completou. Tudo que ele tinha, realizou e muito mais. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele. Agora vem a parte um pouco forte, assim, praticamente, como a gente diz na linguagem de hoje, aposentadoria, né? Ele voltou para o Quds, né? Já estava bem em idade avançada assim. Ele queria já viver outras emoções, né? Subhanallah, ele tinha um gênero assim que não consegue sossegar, não consegue parar assim nas coisas, de ver coisas novas, de viver coisas novas, né? Ele queria viver coisas, né, novas. Existe no conhecimento dos sábios, existe 2 coisas da fé, né?
existe ilm al-yaqin e existe ayn al-yaqin. Quer dizer, ilm al-yaqin é algo que você conhece, mas que tenha certeza, algum conhecimento que você conhece, tipo de conhecimento de fé, de religião, mas você tem certeza dele como se estivesse vendo, como se você vê, né? Isso é ilm al-yaqin, quando você sabe de algo assim como se estivesse vendo. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, quando foi perguntado da fé, ele falou: Wallahi, se eu ver agora, que todo mundo que tem até prova, que todo mundo se vê o paraíso ou o inferno, ele se encanta, ele muda toda a sua vida. Mas Sayyidina Umar, ele falou: Wallahi, se eu ver o paraíso e se eu ver o inferno, isso não mudaria na minha fé neles nada, porque eu vejo eles, quer dizer, eu tenho fé neles como se estivesse vendo. Isso é ilm al-yaqin, né? Ilm al-yaqin, que você vê, e a fé, né? Que você vê como se estivesse vendo, que você crê como se estivesse vendo, né? O ayn al-yaqin, aquilo que você vê de verdade, aqueles milagres que você vê vivos na frente. Sayyidina Ibrahim viveu o tempo inteiro ilm al-yaqin, ninguém viveu melhor que ele ilm al-yaqin, né? Fé nas coisas de uma forma fantástica, fabulosa, ilm al-yaqin, né? Só que ayn al-yaqin ele não tinha visto ainda, ele queria ver, né? Aí ele falou para Allah subhanahu wa ta'ala assim, né, do jeito que ele se comunicava, ele falou: Rabbi, arini kaifa tahyi al-maut, kaifa tahyi al-maut, no versículo mais ou menos assim. Quer dizer, me mostre, meu Senhor, me mostre assim, como dar vida aos mortos, né? Aí ele falou para ele: awalam tu'min, quer dizer, ainda não acreditou, ainda não tem fé. Ele falou: tenho, só que litma'annu qalbi, né? Quer dizer, como se fosse assim, uma emoção final que eu queria ver antes de morrer, né? Aí ele falou: só para tranquilizar meu coração, queria ver. Aí ele falou: muito bom, faz o seguinte, pega 4 pássaros, aves dos grandes, e mata os 4, deixa a cabeça deles separada e corta os corpos assim, bastante pedaços, bastante, quanto você puder, espalha eles como você quiser também. Aí ele falou para ele: tudo bem. Ele pegou, cortou, matou primeiro, cortou os pedaços, vários pedaços pequenos, grandes, tudo tipo, e pegou assim, misturou bastante, todos os pedaços juntos, dos 4 pássaros, diferentes, não é 4 pássaros, tipo assim, como é que chama o Nisr, né? Falcão. São vários pássaros, né? Vários tipos de pássaros, cada um de um tipo, os 4, misturou bastante e colocou tem montanhas em volta dele. Ele foi numa montanha, colocou um pouco, foi na outra montanha, colocou um pouco, foi na outra montanha, colocou um pouco, espalhou nas 4 montanhas, nas pontas. Aí ele voltou, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: chama eles para você. E ele ficou com as cabeças deles na mão. Aí chamou, subhanallah, as peças ele via, tipo assim, a peça de uma ave tá uma aqui, uma na outra montanha, outra na outra montanha, uma corria atrás dos pedaços do seu corpo, cada um, né, se juntaram e se completaram, todas sem cabeça, e todas elas vieram voando até ele para colar a cabeça, para se completar, subhanallah. A gente vê isso no filme, em coisas assim, de ilusão, ficção, assim, nunca vê isso em realidade. Ele viu. Você vê que Sayyidina Ibrahim, subhanallah, parecia assim, você vê, parecia aventureiro, né? Você vê se a gente olhar a vida dele eterna, a vida quando ele saiu do Iraque com 16 anos, desafiou a cidade inteira, desafiou os deuses, desafiou em outras cidades as pessoas que adoravam as estrelas, desafiou outro que falava que era Deus lá, o Namrud, né? Ele falou para ele: eu dou a vida e dou a morte, esse Namrud, né? Eu mato uma pessoa, isso daí tirei a vida, e deixou uma pessoa condenada, dei a vida. Aí ele não quis discutir com ele, falou para ele: Allah subhanahu wa ta'ala faz o sol nascer desse lado, faz ele nascer de outro lado, né? Se assustou, viu que não tem como, não tem debate com esse cara, né? Quer dizer, ele foi de tudo, teve tudo e viu tudo, subhanallah. E por isso ele é chamado o pai dos mensageiros, né? Tanto é que Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, foi perguntado: quem é Karim?
né? Tinha o mais Karim, assim, que o generoso, o mais, quer dizer, tem apelido até de generoso, assim, com o nome. Ele falou, tem um que tem, único que tem esse apelido, um dos profetas. Quem? Se eu perguntar para vocês, você se imagina quem? Que tem essas qualidades, bastante qualidade, não é uma só. Ibrahim? Não. Ele falou para eles assim, tem um que é Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Quatro profetas seguidos. Ele é filho deles, da descendência deles. Isso que é generoso, isso que é descendência, de se orgulhar, né? Uma descendência realmente de se orgulhar dela, de sabe, falar, eu sou filho de fulano, filho de ciclano, filho, né? Al-Karim, Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, né? Khalil al-Rahman, né? O Sayyidina Ibrahim disse, o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é o, não existe ser humano, nem Sayyidina Adam, nem ninguém melhor do que ele, para Allah subhanahu wa ta'ala. O Habib al-Rahman, quer dizer, ele é o querido de Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad. Mas não tem ninguém em comparação com ele, a não ser Sayyidina Ibrahim, próximo, que é Khalil al-Rahman, quer dizer, como se fosse o amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, a história, praticamente o peso das histórias, praticamente a mãe das histórias, de todas as histórias dos profetas. Os que vieram descendentes do Sayyidina Ismail, todos descendentes de quem? Sayyidina Ibrahim. E todos que vieram de descendência do Ishaq, Yaqub, Ishaq, Yusuf, todos esses daí, Ayub, né, e etc., todos vieram até Sayyidina Isa, né? Até Sayyidina Isa, e Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria, e Sayyidina Muhammad de outro lado, Ilyas, todos eles descendentes de Sayyidina Ibrahim, né? É por isso que é o pai dos profetas, por isso que viveu tantas aventuras, né? Então entendemos mais ou menos o que é Ayn al-Yaqin e o que é Ilm al-Yaqin, né? É ver as coisas assim, ele queria ver as coisas com Ayn al-Yaqin, algo que não tinha visto, não que ele não tinha fé. Ele tinha fé que, peso da fé da humanidade inteira. Depois disso, já estava perto do final da história do Sayyidina Ibrahim, quando o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vida dele, revelou algumas revelações que tiveram para o Sayyidina Ibrahim. O que teve de revelações? São mais conselhos, são Suhuf Ibrahim. Tem Suhuf Ibrahim al-Musa, Suhuf, né? Que é mensagens de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não são assim, tipo leis, alguma coisa, conselhos. Ele sempre recebeu conselhos, as formas. Alguns, o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou dele. Um dos primeiros conselhos do Sayyidina Ibrahim sobre o zulm, injustiça. Uma das piores coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, a injustiça, né? Allah subhanahu wa ta'ala diz que nessa passagem falou com o rei, direcionou, tá lógico, o rei não ouviu, mas direcionou a conversa para ele, de tanto que ele tinha injustiça no governo dele, ele falou, juro pelo meu poder, o pedido de um injustiçado, as portas do céu abrem para ele, nem que fosse incrédulo. Já pensou? Nem que fosse incrédulo. Se for incrédulo e for injustiçado por alguém, Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas do céu e a sua súplica é atendida. A sua súplica é atendida direto. Você vê que é a gravidade da injustiça com os humanos. E quanto que não tem hoje em dia, né? Quanto que não tem hoje em dia? Hoje em dia é uma família, dentro de uma família, o irmão que é mais esperto um pouco, acaba cometendo injustiça com seus próprios irmãos. E acaba, às vezes, eu conheço histórias assim, que o irmão fez um cambalacho e tirou a herança grande, tirou a ganância pelo mundo. Ele tinha bons, tinha bastante, mas tirou pela ganância dele, tirou a herança das irmãs dele, que as irmãs dele estavam passando fome.
Tirou. Ela estava esperando sair a herança, ele estava fazendo um cambalacho dele por baixo do pano. Isso foi, acho que uns 3, 4 anos atrás, na minha terra, no Líbano. Né? É horrível a injustiça das pessoas, sabe? Comete a injustiça sem pensar, parece que moleza, parece ser fácil. Não sabe o que é isso, quanto é isso grave para Allah subhanahu wa ta'ala. Outros conselhos que do Sayyidina Ibrahim, que falou sobre os tipos de adoração que o Sayyidina Ibrahim fazia e que aconselhava fazer, né? As pessoas. Algo que a gente devia fazer, a gente não faz mais. As pessoas esqueceram, né? Um deles são quatro pontos que a gente deve fazer e a gente não faz, a gente esquece. Um deles é a tafakkur, quer dizer, pensar nas coisas de Allah, pensar nos milagres de Allah, pensar nas criaturas, pensar em tudo que tem aí de criatividade de Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah subhanahu wa ta'ala queria tudo isso com milagres e ao mesmo tempo como sustenta e mantém com milagres, né? Se a gente pensar, sentar 1 hora só de pensamento nisso, subhanallah, dizem alguns sábios equivalente a 70 anos de adoração, 1 hora, né? Olha como é gostoso, você está sentado, não está fazendo nada. Em vez de pensar besteira, em vez de pensar desânimo, pensa em Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, se você pensar em Allah subhanahu wa ta'ala dessa forma, assim com fé, né, profunda, se sentir que Allah subhanahu wa ta'ala ali, os milagres dele está tudo na sua frente. Olha a sua voz, você vê o milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Olha a sua vista, você vê o milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Vê como é que funciona. Há pouco tempo eu vi um cara, wallahi, era vizinho, né? Ele trabalhava com peixe. Eu vi uma coisa fora do sério. Eu nem imaginava que era assim. Ele trabalhava com peixe, estava limpando o peixe, sabe como é que é? Ele raspando assim, saiu um espinho de peixe e pulou no olho dele. Sabe o que aconteceu? Saiu água só. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Que milagre enorme. Água só. Era pele só e água. Quer dizer, se eu furar meu olho hoje, o que sustenta essa visão que me faz enxergar é um pouco de água. Subhanallah, né? E ver que ela faz o milagre, o gigante milagre, que ela transmite a informação para dentro para você agir. Quer dizer, todo o seu corpo não consegue agir se você não transmitir essa informação. A vista transmitir essa informação. Olha só, se você nadar ali no mar de informação da sua vista, você não chega ao fim nunca. Você olha no sangue que circula dentro de você, quanto que não tem de vermes e ao mesmo tempo quanto que não tem de sustento. Sem ele você não pode sobreviver. Tudo cheio de vermes, de coisas ruins, né? Mas sem ele você não pode viver. Subhanallah. Cada milagre, sabe? Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fala para você, sentar 1 hora com Allah subhanahu wa ta'ala. É nisso. E outra coisa, outra adoração também que as pessoas esqueceram muito, fazer 1 hora também para Allah subhanahu wa ta'ala, para você falar com Allah subhanahu wa ta'ala. Como falar com Allah? Não é esperar alguma pessoa fazer. Lógico, se fizer isso em comunidade é muito bom, mas tem que dedicar 1 hora para Allah subhanahu wa ta'ala, você conversar, você ter intimidade com Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, eu preciso de você. Eu estou necessitado, eu tenho problema na família. Fala assim com Allah subhanahu wa ta'ala. Fala com essa intimidade, ele gosta. Allah gosta e atende, não como falei as pessoas. Primeiro pedido, né, já vira a cara, no segundo pedido já te manda embora. Não, Allah subhanahu wa ta'ala atende e gosta, atende seu pedido. Então por que você acaba sendo, desculpe a expressão, miserável para você mesmo, não pedir, não se comunicar com Allah subhanahu wa ta'ala, se ele está pedindo para você fazer isso? Outra 1 hora, também muito importante, que seria o julgamento de si mesmo, né? Chega no final do dia, faz um levantamento da sua vida. O que eu fiz hoje, né? Cometi injustiça com fulano, né? Eu fiz uma venda e não estava muito bom não, acho que enganei a pessoa, sabe, peguei um pouco de troco, eu fiz uma peça com defeito, eu ensinei a uma pessoa algo, sabe, alguma rua errada, né? Fiz alguma coisa assim, arrepende pelo que fez, faz um levantamento, faz um julgamento para você mesmo. Como o Sayyidina Umar disse assim, né? Hasibu qabla an tuhasibu. Não sei se é
hadith, hadith? Hasibu qabla an tuhasabu, quer dizer, se julgue antes de ser julgado. Se julgue você antes de ser julgado. Isso não existe real. Para que deixar as coisas para depois? Faça você ainda há tempo de se arrepender. Allah subhanahu wa ta'ala está com as portas abertas. Por que não? Por que não me arrependo? Né? Aí quarta hora, qual que é? Vocês verem como Allah subhanahu wa ta'ala, não quer que você ficar amarrado o tempo inteiro, né? Só nisso. E quarta hora, quer dizer, essas horas durante o dia você faz para fazer esse levantamento. Quarta hora ou quarto tempo é para você ver as suas coisas mundanas, a sua necessidade mundana, né? Uma diversão, né? Uma comida, um relacionamento familiar, né? Ou visitar fulano, visitar um parente, fazer alguma coisa, passear, levar a família, né? Quer dizer, a quarta hora para a sua ligação, né? Pessoal e familiar com as suas pessoas próximas. Diz que Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou wa min fadailihi, quer dizer, Sayyidina Ibrahim, né? E das coisas boas que ele, né, merece, está sendo recompensado, a primeira pessoa, antes de todo mundo no dia de juízo final, quando levanta todo mundo, que nem planta do chão, que nem planta, quando o sopro vem, levanta todo mundo, que nem planta assim, todo mundo do jeito que nasceu. Do jeito que nasceu, né? Primeira pessoa a ser vestida, Sayyidina Ibrahim. Ser vestida assim, com a luz, com coisa. Sayyidina Ibrahim. De tanto que ele tem, como eu falei no início, tanto que ele tem recompensas, de tanto que ele tem coisas boas, de tanto que se aventurou em pró a divulgação, em pró fazer essa da'wah, esse Islã, essas coisas chegar a gente, né? E de uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Corão, wa Ibrahim alladhi waffa. Waffa, quer dizer, ele se completou, se concretizou. Ele fez tudo que foi pedido para ele, fez tudo que foi ordenado, né? Não deixou nada para trás, ele fez tudo, atendeu tudo que Allah subhanahu wa ta'ala pediu para ele. E uma das coisas também privilegiadas dele, que ele é do Ulil Azm, dos 5 mais valiosos dos mensageiros, né? E uma das coisas, das últimas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala qala Ibrahim umma, né? Quer dizer, o Sayyidina Ibrahim como se fosse uma nação, um só, como se fosse uma nação completa, só ele como se fosse uma nação. Por quê? Porque ele não respirava sem falar alhamdulillah, ashukru-lillah, alhamdulillah, shukru-lillah, sempre agradecia a Allah subhanahu wa ta'ala por cada respiração, por cada olhar, por cada ato, por qualquer coisa que ele fazia, ele agradecia a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala chamou ele Ibrahim Umma. E nisso termina ali as qualidades de Sayyidina Ibrahim e morre com a idade de 175 anos. 175 anos. Morreu perto de Jerusalém ali e foi enterrado na cidade Al-Khalil. Por isso que foi chamada a cidade Al-Khalil, nome dele, né? Nome dele, não sei como é que chama em português, alguém sabe? Al-Khalil. Acho que é uma cidade que não é muito citada por aqui. البلد في فلسطين اسمه الخليل. É um distrito, É uma cidade lá em Palestina que chama Al-Khalil. Meu pai está do lado de Halil. É saído na cidade dele. É lá que foi enterrado isso aí dentro. 20 quilômetros no Barão Geral de Halil. Então ali foi enterrado Sayyidina Ibrahim. Ali foi, né? Ele já de hoje, depois dessa história, depois dessas informações todas do Sayyidina Ibrahim, eu acho que merece que a gente sempre cite ele, sempre fala alayhi salam, sempre agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas coisas que ele trouxe para a humanidade, pelas coisas que ele deixou de informação para a humanidade, né? Tanto em Jerusalém como em Meca,
como Quds, em todos os lugares que ele passou, em todas as cidades também que ele passou, onde ele marcou, né? E sempre em todas as viagens que ele falava, inni dhahibun ila rabbi, certo? Quer dizer, estou indo sempre. Ele fugia de uma cidade para outra quando era perseguido, e ele falava sempre: estou indo a meu Senhor, ele vai me iluminar, ele vai me iluminar. Nunca tinha preocupação, quer dizer, ele não achava, se duvidava da iluminação de Allah subhanahu wa ta'ala, não. Ele, inni dhahibun, confirmado, eu estou indo para Allah subhanahu wa ta'ala e ele vai me iluminar, né? É essa fé que a gente deve ter, essa fé. Wallahi, eu falo para vocês com toda certeza, com toda a verdade, se a gente fizer isso, hoje a gente fala assim, mas como é que a gente vai fazer? A gente não é Ibrahim, a gente não é profeta, a gente não é mensageiro, mas somos os seguidores deles. Para que somos os seguidores deles, né? Hoje, se um professor, que nem os professores aqui, se um professor está falando para você, faça isso, eu fiz, deu certo, faça isso que eu te aconselho, né, Muhammad? Né? Porque viveu nisso, né? Viveu, provou, ele está sendo exemplo para você, está te ensinando e está sendo exemplo ao mesmo tempo, não só algo que ele leu no livro e está te passando. Sayyidina Ibrahim, por isso que foi chamado Ummah, né? Uma nação. Por isso, porque ele é cheio de informação, cheio de dádiva, cheio de bênção, né? Se a gente quiser seguir o caminho dele, a gente segue o caminho dele e vai conseguir a mesma coisa que ele. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala está de portas abertas para a gente direto, apesar de hoje, né, serem pouquíssimas as pessoas que fazem inclusive isso, essas adorações, né, que o Sayyidina Ibrahim vivia, porque todas as adorações que os outros mensageiros faziam, a gente tem que fazer, a gente como muçulmano, a gente tem que fazer, principalmente essa, viver com Allah subhanahu wa ta'ala um pouco, né, at-tahajjud, pedir para Allah subhanahu wa ta'ala, entre você e ele, um particular, sabe, como é gostoso. Quantas pessoas às vezes se divertem quando fala sozinho à toa, né? Então por que falar sozinho? Fala com Allah subhanahu wa ta'ala. Senta no quarto sozinho e fala com Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais maravilhosa. Inclusive, na época do Sayyidina al-Masih, o Jesus, alayhi salam, nas montanhas, antes dele, as pessoas, a adoração era essa. Ele se afastava para as montanhas para adorar, para ficar sozinho, isolado, adorar Allah subhanahu wa ta'ala. É assim que a gente tem que fazer. É ficar, sabe, um pouco com Allah subhanahu wa ta'ala, para você viver bem, para você, sabe, sentir o gosto disso, sentir protegido por Allah subhanahu wa ta'ala, né? E ao mesmo tempo pensar nas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, que essa riqueza que o Sayyidina Ibrahim deixou para a gente, essa riqueza de informação, de viver, de adoração, né? E ainda por cima deixou para a gente a riqueza do Hajj, o quanto que a gente não faz de ritual no Hajj, que nos alivia, que nos lava dos pecados, como o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que vem do Hajj sincero, que fez certinho, não tem outra recompensa a não ser o paraíso, e não tem outra purificação a não ser purificado como se estivesse no dia que nasceu, puro, totalmente puro, como se estivesse no dia que nasceu. Vamos assumir assim um compromisso, inshallah, de fazer isso, fazer essa adoração com Allah subhanahu wa ta'ala, viver com Allah subhanahu wa ta'ala, pensar nas criatividades de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabe, quando você fizer isso, vai sentir como se fosse um profeta, como se fosse Sayyidina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, né? E não sejam pobres, não sejam pão duros quando a gente fala do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembro vocês de novo, fala sallallahu alaihi wasallam, todo mundo fala sallallahu alaihi wasallam. E com isso a gente encerra, inshallah, a história do Sayyidina Ibrahim. O nosso encontro, o próximo encontro, inshallah, a gente já vem com a história de Sayyidina Lut, né? Sayyidina Lut, que teve grande trajeto, e com a história de Sayyidina Lut a gente vai tirar um grande exemplo, e principalmente que nós estamos vivendo hoje mesmo, né? Na sociedade ocidental, na sociedade mundial, a gente está vivendo uma guerra contra a fé, uma guerra contra Deus, uma guerra exatamente como o povo de Ló fez com Sayyidina Lut. E olha o castigo que veio para Sayyidina Lut. E se isso continuar no Ocidente, você não pode esperar outra coisa, a não ser o pior castigo, que é pior do que isso. Que o Sayyidina Lut falou, do povo dele, falou, é o pior espécie de gente que ele já viu em toda a face da terra, né? Então, se aguarde, e se houver um desafio, né, depois disso, se prepare para aguentar, para falar isso, né? Informar as pessoas disso, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair.
vocês e o pessoal que está na net aí nos assistindo. Agradecemos a audiência, a gente já sabe que tem bastante gente por vários lugares que está assistindo a gente. Então, muito obrigado também vocês, e muito obrigado a vocês que estão aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.